Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa conosco, né? Professora Márcia Ramos e professora Alessandra com vocês para mais este encontro. Cheio de novidades, né? Cheio de curiosidades, dúvidas. Então, vamos lá. E sempre reforçando que a gente está trabalhando a competência 1, né? Extremamente essencial. Essencial para a nossa produção, para a nossa redação. Beleza? Então, de olho na tela, aula 4.1, que vai falar sobre as orientações ortográficas, mas só que agora focando na acentuação gráfica, amadinho. A questão da posição da sílaba tônica, uso dos acentos gráficos e palavra com dupla pronúncia, tá certo? Então, olha aqui a nossa árvore do conhecimento, né? Com a temática da aula, a acentuação gráfica. Olha aqui, amados, para mim, pra gente um pouquinho. Foca aqui na gente, por favor. Você sabe que na língua portuguesa nós temos 3 acentos, não é isso? Acento gráfico. E que geram dúvidas, né? Gera aqueles questionamentos onde eu vou utilizar, de que forma que ele vai aparecer, ou então eu não vou acentuar a palavra nenhuma. E aí precisamos, né? Não tem como você escrever a palavra e deixar... Não, deixa pra lá, ninguém vai ver, né, Márcia? Mas não, olha só. Quando eu falo, preste atenção aqui, amadinho, quais são os 3 acentos gráficos que tem na nossa língua portuguesa? Relembrando. Aquele que indica som aberto. Eu vou lembrar do agudo, né? Agudo. Vamos lá, lembrando uma palavra que tem acento agudo. Vamos lembrar o cipó. Muito bem. Lembra do café? Do café. Então, o acento agudo, vovó. Aí tem aquele outro, né? Que indica que o som é fechado. Muita gente, lá no período quando era criancinha, Alessandra, falava assim... É o chapéuzinho. Opa! Isso, na língua chapéu, né? Só que na língua portuguesa não tem nenhum chapéuzinho, não. Nada de chapéu, pessoal. O nome certo, correto, qual é? Circunflexo. Isso. Exatamente. É circunflexo, para indicar que o som tá fechado. Vamos lá. Mês, 3, acento circunflexo, tá certo? E mais o outro acento, né? É o acento grave. É aquele, né? Que indica que houve uma fusão de 2 letras iguais, tá certo? Para indicar que houve crase, acento indicativo de crase, beleza? Então vamos lá, começando a nossa aula sobre acentuação gráfica. Nós temos aqui, né, a posição da sílaba tônica, exatamente. Quanto à posição da sílaba tônica, a palavra, ela pode ser proparoxítona, olha lá, né? Quando eu pronuncio a palavra pálido, química, médica, música, matemática e física. E vocês lembram aquela aula que vocês já tiveram? Vocês lembram da regra das proparoxítonas? Ela é assim bem tranquila, né? Isso. Lembram dela? Todas as proparoxítonas são acentuadas, né? Olha ali, pálido, química, médica. Vejam a posição, vejam a pronúncia. Qual é aquela que você carrega mais, né? Qual é aquela que dá uma ênfase maior? Todas são acentuadas, as proparoxítonas. Exatamente, sempre são as 3 últimas sílabas, tá? Isso. E você vai contar da direita para a esquerda. Vou mostrar aqui para vocês uma seta, presta atenção aqui nesta seta. Ó, conta da direita para a esquerda, as 3 últimas. Então, eu tenho aqui, ó, última, penúltima e antepenúltima. Quando a sílaba tônica for a antepenúltima, presta atenção, é proparoxítona e tem que ter o acento. Então, como a professora falou há pouco, todas as proparoxítonas são acentuadas na antepenúltima. Beleza? Só sempre usando as 3 últimas. Agora chegando na paroxítona, você vai analisar que vai ser a sílaba mais forte, é a penúltima, sempre contando da direita para a esquerda, tá certo? E na paroxítona, o que vai acontecer? Pode ter a marcação
gráfica, né? Para indicar que ali é a sílaba tônica. E às vezes pode vir sem ser com acento gráfico. Exato. Aí você vai pronunciar a palavra e você vai perceber, né? Porque sempre vem, professora, mas se não tiver o acento, como é que eu vou fazer? Pronuncia. Então você, palito. Ó, o li. Dá aquele grito. Ei, cadê a cadeira? Ó, deira. Forte aqui. Mesa. Nivelamento. Isso. Pipoca. Ó, Percebem? já é forte. Né? Você pronuncia a palavra e já vem ali, da forma que você vai dizer, você já percebe que aquela sílaba é a mais forte, embora ela não venha acompanhada aí do acento, né? Mas a paroxítona funciona também desta maneira. A oxítona, quando a sílaba forte for a última, já sabe, preste atenção aqui, ó. Vem aqui, tá bom? Paletó, sabiá, né? Parabéns, jacaré, açaí. Quem aí que não gosta de um açaizinho? Saboroso com leite pó e tapioca, né? Então vamos dando sequência aqui na questão da acentuação gráfica. Agora, o uso dos acentos gráficos. As proparoxítonas, como nós já comentamos, né, pessoal? Todas são acentuadas, tá? E aí, percebam aqui, pálido, química, médica, música, matemática, física, máximo, estatística, elétrico, álcool, alcoólico e o ínterim, né? Exato. O ínterim. Então, Ínterim. vejam bem aqui, esses são alguns exemplos e aí vocês não podem esquecer. Quando que elas são acentuadas? A regra é única, todas são acentuadas, você conta da direita para a esquerda, né? Então, todas proparoxítonas, o quadro vai ficar aqui atrás da gente, tá certo? E vocês vão observando, sempre contando, sempre as 3 últimas sílabas, Isso. né? Última, penúltima e antepenúltima. E às vezes eles perguntam, né, assim, professora, mas, por exemplo, matemática, né? E o que fica para trás? Você esquece, conta da direita para a esquerda, primeira, segunda, terceira, morre ali, já percebe que ela é a proparoxítona, esquece os demais, né? Porque eu tenho aí matemática e aí eu tenho outras também, que você pode ter várias sílabas, não tem problema, tá? Exatamente. Aí você chega, aí tem a palavra pêssego. Pêssego é proparoxítona, tá certo? Aí você vai colocar essa palavra no diminutivo. Será que ela vai continuar sendo proparoxítona? Será que ela vai perder o acento? O acento vai continuar lá no P. Ó, pêssego. Eu vou falar pêssegozinho. Ó, já vai mudar a posição da sílaba tônica. Tá Já bom? sai da regra. Já sai da regra. das Aí já, ó, proparoxítonas. pêssego é proparoxítona, mas quando eu falo pêssegozinho, já não é mais, tá bom? Já vai ser classificado por uma outra forma, no caso da paroxítona, tá certo? E aqui no quadro nós temos algumas palavras, né, que foram aportuguesadas. Vamos lá direto na tela, observando, eu vou mostrar para vocês. Então, nós temos aqui a palavra déficit, olha só, é uma forma né? aportuguesada, tá bom? Forma latina sem acento gráfico, tá aí. Tem o hábita, tá certo? Subjúdice, forma latina também. Aí tem o recorde, né? Mas se você, presta atenção, na língua portuguesa, lá, registro, tá certo? Pelo VOLP, né? Vocabulário ortográfico da língua portuguesa, tá certo? A forma correta registrada é sem acento. E o nome é recorde. Tá certo? No recorde, no. Mas a forma correta é recorde. Beleza? A forma que é registrada. Aqui nós temos as paroxítonas, só recebem acento gráfico, né? Os acentos aí, as terminadas em... Olha os exemplos aqui. Ima, órfã, imas e órfãs. A terminação foi o quê? An, Olha né? aqui. O ães. Então, Isso. paroxítonas. Depois nós temos, né, órfão, bênçãos, órgãos, órfãos.
que você vai observou? Observou que terminação em ão, né? Ão ou ãos. E aí nós temos IS, táxi, júri, lápis, tênis. Temos também vírus, bônus, anos, Vênus, terminação e us, né? Isso, olha aí lá. você já vai marcar. Paroxítono terminou em ans, ou an, ans, i ou is, u ou us, são paroxítonos, deverão ser acentuadas. Uns, álbum, álbuns, quórum, fórum, fóruns. Aí terminação em ons, amadinha. Ficou nós aqui, mas a terminação é ons, tá bom? Automaticamente aqui, ó, essa parte aqui, ó, quando termina aqui, ó, íons, prótons, nêutrons. E a terminação em PS também. Ó, bíceps, tríceps e fórceps. Terminação em R. Éter, Marte, açúcar, repórter, júnior. Por aí vai, né? X, tórax, ônix, látex, fênix. Terminação em N. Eu tenho hífen, pólen, próton, elétron. Terminação em L. Túnel, móvel, fácil, nível, amável. E aí, olha lá as palavras terminadas em ditongos, né? Vocês lembram dos ditongos? Nós temos aqui secretária, área, cáries, séries, armário, prêmios, arbóreo, água, mágoa, tênue, mútuo, bilíngue, enxágue, deságuam. Aí São lembrando, ditongos, né? Ditongo, quando eu tenho um encontro, De quê? né, de uma vogal com uma semivogal ou semivogal com uma vogal que não se separa. Na mesma sílaba. A vida é um mistério. Hoje estamos aqui, mas até quando? A gente nunca sabe quando será a última tirinha. Então, aqui nessa tirinha, você vai perceber que há uma marcação do acento gráfico em algumas palavras. Exato. Aí você vai relembrar de algumas regrinhas. Por que aqui na palavra mistério o acento ficou na penúltima? Aí você lembra, mistério é uma paroxítona terminada em ditongo. Parabéns, Diego! O Diego hoje está com tudo, né? Pois é, olha aí, mistério. Hoje estamos aqui, mas até quando? Esse até, por que aí recebeu o acento gráfico na última sílaba? Aí você vai lembrar, ó, oxítonos terminados em AEOS são acentuadas. Então, até terminou com E, então leva acento. Aí eu tenho aqui na última fala, a gente nunca sabe quando será. Será também é uma oxítona terminada em A. E a palavra última? Ainda temos a última, né? Última é uma proparoxítona. Todas as proparoxítonas serão acentuadas. Então, a amadinha Kedma tirou a fumacinha da cabeça dela e a Vitória também, né? Vamos lá, então, dando sequência. Não recebem acento gráfico as paroxítonas terminadas em... Olha só. Olha lá. Ó, em A ou As. Eu tenho bola, fora, rubrica, bordas e caudas. Elas são o quê? Paroxítonas. Porém, então, terminadas, presta atenção. Quando que é paroxítonas? Quando a sílaba tônica for o quê? Ó, eu tenho a última, penúltima, antepenúltima. E aí, no caso, é o quê? Na penúltima, não é isso? Então, eu tenho bó, aí eu tenho o fó, o bri, o bó e o cal. Tá certo? Então, sempre contando da direita para a esquerda. Beleza? Aí, dando sequência, né? As paroxítonas também terminadas em E, né? Ou S, não serão acentuadas, no caso do neve, aquele, cortes e dots. Temos outra aqui que faz aquela maior confusão, tá bom? Eu tenho um solo, verdade. eu tenho um coco, ó, coco não tem acento, mas
Tem certeza, Martinha? Ah, eu já vi. Na embalagem ali é marca registrada. Que é diferente, Tanto né? que aí vai estar o acento, se tiver na marca registrada, vai estar no primeiro O. Não vamos colocar na segunda, que já é outra situação. Tá bom? Aí eu tenho um sapato, eu tenho atos e rolos. Agora também, as paroxítonas terminadas em e ens não serão acentuadas. Por quê? Eu tenho nuvem, eu tenho item, eu tenho hífens e tenho o quê? Ordens. Belezinha? As paroxítonas terminadas em an também não serão acentuadas. Falam, estavam, venderam e cantam. Beleza? O que você vai observar? Se lá nas oxítonas, as terminadas em A, E, O, S, são acentuadas, nas paroxítonas, não são. Essa é a dica que eu deixo aqui para vocês. Vamos lá, as oxítonas, falando agora das oxítonas, que só recebem acento gráfico, as terminadas em, né? Olha aqui, A, S, sofá, atrás, maracujá, babás, girar, falarás, encaminhá-la, encontrá-lo-á. Agora, as terminadas em E ou ES. Eu tenho um café, pontapés, você, buquê, português, obtê-lo, recebê-la. Agora, OS, giló, avô, avós, gigolô, compôs, paletó, após dispô-lo. Então, o que você vai observar aí? Aqui nós estamos falando das oxítonas que recebem acento gráfico, marcação, tá certo? Pode ser o acento agudo, pode ser o acento circunflexo. Tá? Terminou, é a oxítona, terminou em A-E-O-S, serão acentuadas. Independente se é o agudo ou o circunflexo, exatamente. Né? Agora tem também nas palavras terminadas em ou ens. Então, no caso aqui, eu tenho além, alguém, também, parabéns, vitem, ele intervém, tu intervens. Beleza? Mas prestem atenção. Aqui, amadinho, nós temos uma observação do quê? De algumas palavras que terminam, né? Que são oxítonas, mas só que não vão receber o acento gráfico, tá bom? As terminadas em i, ou is, em u, ou us, em as, es, os, o e in. Presta atenção aqui, ó. Eu tenho uma palavra aqui. Ó, você percebe na pronúncia, né? Quando eu falo aqui, a sílaba mais forte, ó, aqui, é o i. Quando você fala, certo? Você já percebe, né? Já é na segunda, aqui. É a última sílaba. Só que ela não vai ser acentuada porque é uma oxítona terminada em i. Beleza? Aí eu tenho uma outra aí para vocês. Caju, oxítona terminada em uas. A oxítona sempre vai ser a última sílaba mais forte. Mas aí terminou. Que dá maior ênfase, né? Exatamente. Forte, coloca força na última sílaba. Aí também eu tenho, no caso, terminada em in. Ai, tá ruim. Ó, a palavra ruim, nada de falar tá ruim. Quando você vai pronunciar ruim. É ruim. E ele carrega ainda fala, né? É oxítona, a sílaba mais forte é a última. Tá bom? Certinho assim? Ah, xadrez. Xadrez. Terminou o quê? Em Z. Não vai ser acentuado. Beleza? Para ser acentuada, é necessário ser terminado em A, E, O, seguido ou não de S. Beleza? É xadrez, mas terminou com Z, então não precisa ser acentuada. Beleza? Ficou fácil assim? Então, dando sequência aqui, de olho na tela. Olha o que nós temos aqui, o Garfield, né? Olá, eu sou o hambúrguer do John. Você viu ketchup por aí? Hã? Não. E aí, burger? Cadê o ketchup? Atrasado. De novo? Meu gelo está derretendo.
Esfria a cabeça, refri. Estamos cheios dele. Está sempre atrasado para as refeições. Isso mesmo, Batatinhas. Onde está a minha comida? Ela não pôde esperar. Espestinho, né, o gatinho? Olha aí. Então, aqui, amadinho, vocês observaram que algumas palavras estão marcadas pelo acento gráfico, não é isso? Vamos ver se você vai acertar. Vou pegar a palavra olá. Começando aqui bem, né? Olá. Você poderia justificar por que a palavra olá está acentuada? Quem vai acertar? Eita! Lucas! O Lucas foi muito rápido. Já disse, já deu a resposta. Exato. Ele falou assim, Alessandra, aqui, que ela é uma palavra oxítona terminada em A. Terminada em A. Então, Parabéns! 10. Um ponto pro Lucas. Lucas está na frente. Vamos, reaja aí, Vitória. Vamos lá, Fabiana. Não fica quieta, não. Vamos ver a outra. Você. Ah, é você mesma, Vitória. Responda aí. Por que você recebeu o acento? Qual seria a classificação dela? Ó, você. Qual é a mais forte? Já tá marcando aí, né? Ela já vem identificada, né? Então fica Já fácil. vem. Então é oxítona, porque foi terminada em E. Ok. Tá certo? E assim por diante, né? Outras palavras, aí você sempre lembrando. Não adianta, essa daqui ela é acentuada. E lá na última fala, tem aqui, ela não pôde esperar. Vai chegar essa aula do acento diferencial. Pôde ou pode? Aí você vai ter uma aula exclusiva, mas vou dar só uma pincelada aqui. Por que que é? Porque esse é o verbo poder, está no pretérito, tá bom? Está no passado. Se está no passado, vai usar o acento circunflexo, tá bom? Pôde, para diferenciar do pode que está no presente. Beleza? Vamos então. As monossílabas só recebem acento quando gráfico as palavras tônicas, substantivo, adjetivos, verbos, pronomes, advérbios numerais terminadas em. Aí nós temos aqui, né? A, S, pá, gás, má, mas, ele dá, a, tu vás, dá-lo, já e lá. Então perceba que são as monossílabas acentuadas, tá? E aí nós temos também seguidas de S, né? Fé, ré, pés, mês, independente se é agudo ou circunflexo, tá? Que ele dê, três, ele vê, vê-los, tu lês. Exatamente. Agora dando sequência, né? A terminadas em O ou Os. Eu tenho um pó, dó, nó, pois, voz, polo, nós e só. Preste atenção. Aqui estou falando de monossílabo ou monossílaba. Tanto Isso. faz. Se eu falo palavra monossílaba. Se eu falo vocábulo, eu falo monossílabo, porque eu estou fazendo a E concordância. aí não tá faz bom? diferença, tá, pessoal? O sentido, ele continua sendo o mesmo. Só que você vai ter que prestar atenção, os monossílabos recebem acento gráfico, a marcação, se for substantivo, adjetivo, pronome e advérbio numeral. Olha bem, então pá, ela é o quê? Pá, 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 pá. É o quê, Amadinho? Pá de lixo. É um substantivo, é o nome de um objeto. Gás também. Má. Aí eu falo, menina má. Meninas más. É um adjetivo. Estou qualificando, né, o indivíduo. A gente está mostrando aqui para vocês, né? E provando quando que é advérbio, quando que é um numeral, quando que é um pronome. Se for monossílabo, será acentuada. Tá certo? O acentuado, beleza? Então, ai, professora, onde que tá o verbo? Tá ali, tu vás. É, porque nós poderíamos colocar assim, né, Márcia? Por exemplo, substantivo, acentua, substantivo, adjetivo, verbo, pronome. Mas o que é o substantivo, né? É um nome. Aí você já vem aqui com um exemplo. Pá.
Pá é um substantivo. Aí você relembra. O que é o substantivo? Tudo aquilo que eu nomeio, né? Exato. Quando a professora Márcia fala, a menina é má, a palavra má, ela está qualificando. Aí você lembra É adjetivo. o adjetivo. E aí vai embora. Então, nós temos aqui agora um outro exemplo na tirinha. Presta atenção. Só falta encaixar esse parafuso. Filho, vai buscar a porca. Aí, vamos, Rosinha. É só por um instante. Olha só a questão da semântica aqui. Olha o semblante dela. O sentido, ele não entendeu, né? Que era aquela parte lá para encaixar o parafuso, né? A porcazinha, não é mesmo? A porca, ele foi pegar o animal. Muito engraçado, né? E aqui está presente, né? Estão presentes algumas palavras, né? Que foram acentuadas. No caso aí, o só. Só é o quê? Só falta encaixar. Só é advérbio, tá bom? Somente falta encaixar. Então, esse só aí foi acentuado porque é um advérbio. Belezinha? Então, vamos dando sequência. Não recebem acento gráfico os monossílabos tônicos terminados em IS. Ti, si, bis, barris, quis. U, S, tu, cru, nos, pus. As, es, os. Paz, traz, vez, nós, vós. Or, cor, for, dor. Então, o que você está observando? Elas são monossílabas, ou seja, já possuem uma sílaba, né? Mas só que elas não foram, elas são terminadas em I, terminada em Z, terminada em U, terminada em R e não receberão o acento gráfico, mas continuam sendo monossílabos tônicos. Continuando em ens. Bem, sem, trens, ele tem, ele vem, tu tens, tu vens. Exatamente. Então, quando eu tenho um verbo ter na terceira pessoa do singular, não recebe o acento, mas vai ter uma aula exclusiva para falar sobre isso. Com mais calma, não se afogue, né? Agora, na outra tensão, na letra B, está dizendo o seguinte: não recebe o acento gráfico os monossílabos átonos, artigos definidos, o, a, os e as, tá bom? As conjunções e, mais, se e que, eles são átonos, tá bom? É monossílabo? É monossílabo, mas não vai receber acento. Ah, mas professor, ainda agora a senhora falou que os monossílabos terminados em A, E, O, ou com S ou não, receberão acento. Mas presta atenção. Mas quando esse mais for conjunção, não tem acento. Mas se esse mas for adjetivo, terá acento. Como assim? Corro, mas não emagreço. Eu vou usar esse mais aqui, que é o mais de conjunção. Que é diferente. Aí, ó, meninas mas. Aí, ó, esse aqui já é diferente. Tem uma acentuação, por quê? Porque é um adjetivo. Belezinha? Ficou fácil, né? Então, as preposições a, de e por, as contrações e combinações da, das, no e nos, os pronomes relativos com o quê? Agora, esse aqui, olha só, de olho aqui na tela, ó. A palavra que recebe o acento circunflexo, professor, não sei qual é o acento circunflexo aqui. Quando substantivada, ou no fim de frase que já se torna uma palavra tônica. Então, olha aqui no exemplo. As crianças tinham um quê? Olha aqui o acento, ó. Ó, e vem o determinante antes. Todo especial. Então, esse um quê aqui está sendo uma palavra substantivada. Beleza? Procurava, não sabia o quê. O que ele estava procurando? Alguma coisa. Tá bom? Ela viajou por quê? Então, aqui está no finalzinho. Por isso que tem aquele porquê com acento no final, né? Então, você já sabe aqui, ó. Apareceu no final de frase, o quezinho tem que ser acentuado. Palavras com dupla pronúncia. Com
ou sem acento gráfico, E né? faz toda a diferença ou não? O que que vocês acham, né? Então, ó, você vai encontrar, né, algumas pessoas falando assim, acrobata ou acróbata. As duas palavras estão corretas na nossa língua portuguesa, são aceitas. Belezinha? Então, por isso que fala, palavras com dupla pronúncia são aceitas. Porque às vezes alguém fala assim, nossa, falou errado. Não é, né? Não é assim, Tá não. errado, não sabe. Agora vocês Não, já sabem já que tanto sabe. uma quanto a outra possuem o mesmo significado e estão corretas na pronúncia. Então, nós temos aqui autópsia ou autopsia, biópsia ou biopsia. Se não tiver acento, amadinho, presta atenção, olha aí, ó. Ó, biotipo ou biótipo. Viu só? Aí, dando a sequência, boemia, boêmia, catéter ou cateter, crisântemo ou crisantemo. Olha a pronúncia como que fica, né? Duplex ou duplex. E assim sucessivamente, né? Ortoépia, ortoepia, projétil, projetil, né? Xerox ou xerox. E assim, com ou sem acento. Palavras que só admitem uma pronúncia, mas elas acabam deixando as dúvidas, né? Olha lá. Acórdão, que é o acordo judicial, e acordão, né? Aumentativo de acordo. Ó, vou fazer um acordão, né? Ambrosia, arguir no presente, ou arguir no pretérito do indicativo. Caque. Esta É a cor de terra, né? Aí, ó. E caqui, presta atenção. Caqui Olha é aqui. a cor. Aí, quando eu falo caqui, aqui. a fruta. Circuito. E olha uma outra palavra aqui, né? Clitóris e clítoris. Quando eu falo clítoris, é o que? A pedra. Tá certo? Déficit, estratégia, filantropo, fluido, ó, substantivo. Fluido, do verbo fluir, que é o particípio. Aí tem também a questão da forma, que vamos falar na outra aula, né? O acento diferencial, beleza? Ok? E assim sucessivamente. O que às vezes acontece? A pessoa vai falar, você já ouviu, será que é gratuito ou gratuito? O gratuito. Tem essa confusão, por isso que a gente trouxe essa lista aqui para vocês, Isso, né? Para sanar. pessoal. Ó, o certo é falar gratuito, tá bom? Não gratuita. Aí eu tenho ditongo que fica junto. Belezinha? Ficou certo? E não se desesperem, né? Porque nós Exatamente. temos aí, eu sempre falo também as regras, elas são essenciais. Mas se você vai lendo, tem o hábito da leitura, você vai percebendo e conhecendo as palavras. Conhecer as regras é importante, mas não esqueçam que o hábito de ler, a leitura, faz com que você vá conhecendo todas as palavras, já escreva e já acentue. Exatamente. Mas agora vamos colocar na prática que a gente acabou de estudar. Vamos praticar? Vamos exercitar então. Temos aqui o seguinte, ó. Vamos lá, de olho aqui na tela. Ó, qual alternativa abaixo cujo verbo grifado não foi empregado corretamente? Isso, vejam aqui, nós temos algumas alternativas, né? A letra A, os garotos mantêm a distância adequada. Então ele quer saber o quê? Qual alternativa que não está aí correta, né? A B, os meninos têm medo de contos de terror. Letra C, o pai de Fernando tem um carro elétrico. D, garanto que meu filho mantenha sua promessa. E a letra E, hoje em dia tem que saber fazer de tudo. Exatamente. Então, amadinhos, relacionado aqui, lembra que eu falei do verbo ter? Lá na aula? Ó, quando ele tá na terceira pessoa, não tem acento. Se ele estiver na terceira pessoa do plural, terá acento. Aí os seus derivados vai ficar o seguinte, na terceira vai ter o acento agudo,
na terceira pessoa do singular, e na terceira do plural terá o acento circunflexo. Então, os garotos mantêm a distância adequada. Tá ok. Eles mantêm. Tá correta a escrita. Os meninos têm medo de conto de terror. Ok. Tudo certo. Tá? Eles têm, terceira pessoa do plural. Faltou grifar, mas tá em negrito, você tá percebendo. Agora aqui, o pai de Fernando tem um carro elétrico. Presta atenção aqui, ó. Aqui é o pai de Fernando. Ele tem terceira pessoa do singular. Então, essa daqui já sabe que essa daqui que tá equivocada. Já fica aí uma interrogação. Né? Já não é essa. Né? Ou melhor, essa daqui não era para estar com acento, tá bom? E tá com acento gráfico. Garanto que meu filho mantém a sua promessa. Ok, tá correto também. Hoje em dia tem que saber de tudo, ou melhor, tem que saber fazer de tudo, também está correto. Então, qual a alternativa? Nós temos aqui o gabarito letra C, tá certo? Porque aqui o pai de Fernando, se eu for substituir pelo pronome, seria a terceira pessoa do singular. Qual é a terceira pessoa do singular? Ele tem, tá bom? Certo? Vamos para outra questão. Nesta relação, as sílabas tônicas estão destacadas. Uma delas, porém, está destacada incorretamente. Então, eu não vou fazer a leitura que você vai identificar. Então, eu tenho aqui, tá marcada a última sílaba, a outra tá na penúltima, outra na penúltima, penúltima também e na penúltima. Qual que foi destacado incorretamente? A, B, C, D ou E? Vamos que vamos! Isso aí, amadinho. Então, amada, o certo é ínterim, tá bom? Não é interim, tá bom? Porque é uma palavra proparoxítona e não oxítona, tá bom? Então, o gabarito letra A. Vamos lá, mais uma aqui. Assinale a alternativa que apresenta a palavra classificada como oxítona. Qual que é a oxítona? Quando a sílaba mais forte é a última. Eita, professora, nenhuma foi acentuada. Isso, nenhuma. Por isso aí é. No concurso é assim. Se for acento, é claro que vai dar de bandeja, né, amado? Essas palavras aqui não são nem acentuadas, mas são acentuadas só... graficamente não, só tem a sílaba tônica, que é forte, mas não são acentuadas. Então, vamos lá, tem um casa, tem um nunca, tem um resultado, tem um ideal e tem um atividades. Qual? Valeu, Fabiana! Acertou, Fabiana! Ela escolheu a letra D. E olha, não sei se foi chute, né, Fabi? Mas parabéns, tá certo? Vamos que vamos, então. Agora... chegando aquele momento, né, para relaxar, a gente já fez a atividade, né, exercitando aqui o conteúdo. E agora, a hora do trabalhando o gênero. O que você vai trabalhar? Como sempre, já avisamos e vamos continuar. Sim, nós vamos trabalhar com a construção de mapa mental. Por quê, Alessandra? É muito importante, como vocês já sabem, e aí você vai fixando ainda mais o conteúdo. Você já viu a aula, né? Todos aqueles itens, qual a diferença, qual é a regra, e aí você capricha no teu mapa mental, manda aqui pra gente. É sempre assim, pessoal, manda, cada um faz a sua maneira, a Maria faz de uma forma, né? O Pedro faz de outra, mas é importante que você reforce. É uma forma de você fixar o conteúdo estudado na aula. E é prazeroso fazer o mapa mental, eu gosto. Exatamente, para facilitar para a hora das avaliações. Verdade. Tá bom? Então, amadinhos, ficamos por aqui e daqui a pouco a gente retorna para o nosso momento de revisão. Até lá!